Bom dia, comunidade, trabalhadoras e trabalhadores. Bom dia, professoras e professores. Bom dia, alunas e alunos. Bom dia às nossas assistentes da Web Rádio CP de Aplicação, Tatiele e Gerlânia, que são alunas do curso de Geografia da UEG de Porá. Sejam todos e todas muito bem-vindas, ouvintes da Rádio Educativa de Porá, 101,5 FM, a queridinha do Oeste Goiano. Eu sou Paula Junqueira, mãe, professora de Geografia da UEG de Porá e parceira da Escola CEPI de Aplicação. E Nosso Socializando é um programa vinculado ao projeto da Web Rádio CP de Aplicação, um projeto articulado pela professora Alessandra Nunes e que valoriza o conhecimento, a autonomia dos estudantes e tem valorizado todo o trabalho da equipe escolar. É a escola pública entregando ao público a sua prática social. Ligado aos projetos de extensão do curso de Geografia da UEG, o projeto Rede, Sociedade, Educação, Trabalho e Ensino de Geografia, e ao projeto O Fortalecimento dos Conselhos Escolares e da Democracia Participativa na Escola Pública, o Socializando compartilha temas diversos com convidadas e convidados sempre especiais. E a gente faz isso com música popular brasileira. Por isso, nosso objetivo semanal é democratizar o conhecimento e fortalecer a relação entre universidade, escola e comunidade. E vamos lembrar que a nossa programação está sendo transmitida simultaneamente pela internet, no site da Rádio Educativa, pelo Facebook, no meu Instagram, Paula_Junqueira Professora, é isso, né, Tatiele? E a gravação será disponibilizada no YouTube, pelos sites do CP de Aplicação e pelo site da Web Rádio também. Participem, mandem suas dúvidas e sugestões pelo WhatsApp 64 98453 3086. E o tema para socializarmos nessa manhã será 13 de maio e a abolição da escravidão, as velhas e as novas formas de escravidão no Brasil. Uma data presente no nosso calendário comemorativo nacional, presente no conteúdo das aulas de história nas escolas, mas poucas vezes analisado sob uma perspectiva mais crítica sobre a data. E quem vai falar nessa manhã conosco é a professora de História e pesquisadora, mestra Madalena Dias Silva de Freitas, né? A gente conhece como Madalena Freitas, né? É o nome, né? Como eu, Paula Junqueira. Ela que também está aqui na Rádio Educativa, nas segundas, com o programa Diálogo do Dia. Foi minha colega de UEG, formando uma geração de professores da região. Madalena, um prazer ter você aqui, compartilhar essa mesa que você faz tão bem toda segunda-feira, né? Uma mulher que com certeza, assim, a gente já sabe, uma mulher de luta pela educação pública e de alguma forma, quando luta pela educação pública de qualidade, está lutando também contra a exploração moderna dos trabalhadores e trabalhadoras na educação. Bom dia, Madalena. Bom dia a todos os ouvintes da Educativa, a queridinha do Oeste Goiano. Bom dia, Paula, né, que tem, assim, liderado esse programa na quinta-feira, que é fantástico, é muito importante não só para a educação, mas é importante para toda a comunidade, para toda a sociedade estar informada da importância da universidade, da importância da escola pública nas nossas vidas, né? E a importância do diálogo com os pais, com os alunos. Quero parabenizar aqui as suas auxiliares, que também são estudantes acadêmicas da UEG, né? Que disponibilizam esse tempo para vir aqui voluntariamente contribuir, né, na formação e na contribuição no debate, né, com a sociedade, porque uma vez que o programa deixa um espaço para a sociedade participar do seu programa. Parabéns, e eu que agradeço o convite. Eu estou hiper satisfeita, né? São tantos temas importantes, a gente sabe que, Madalena, que a gente tem tanta cabeça boa, gente boa aqui em Porá, e ainda bem que a gente encontra esse espaço como a Rádio Educativa tem, fazendo essa prática social, né, de levar conhecimento, e conhecimento quando a gente tem não pode colocar na gaveta, né, tem que ser compartilhado. Mas o tema da nossa manhã, Madalena, é sobre o 13 de maio, que na minha época, quando eu era estudante, a gente fazia todo mês de maio, dia 13, alguma manifestação dentro da escola, né? A gente lembrava. Com o passar do tempo, a gente também percebe que essa data, ela é lembrada no calendário, mas ela não é problematizada, não que na minha época fosse. Mas é uma data importante para a gente voltar e pensar sobre a organização da nossa sociedade, né? E aí eu queria que você falasse para nós, Madalena, o que foi essa escravidão? Aliás, quando a gente fala em escravidão no Brasil, antes da abolição,
nós devemos falar só da escravidão dos povos pretos que aqui chegaram, ou nós tínhamos outros, né? Quais foram as consequências dessa exploração para a formação da nossa sociedade? Muito bem, Paula. Eu hoje falar, por exemplo, o 13 de maio, né, que é marcado para a abolição da escravidão de 1888, é um momento da gente fazer uma reflexão, refletir o que foi o processo de violência, né, que foi um momento de escravização. Não existia escravo, né, mas da escravização de povos de diversos lugares do continente africano. É tão importante a gente dizer que esses povos que foram utilizados para a expansão do capitalismo nas Américas e fortalecimento desse capitalismo na Europa, foi de extrema violência. Então, a escravização, a escravidão, a palavra escravidão, ela já é violência, né? Então, é uma pessoa submissa, submetida a outras pessoas, intuito de lucro e vantagem, né? Então, a nossa sociedade foi formada a partir desse processo de grande violência. E essa data aqui do 13 de maio, né, e eu quero até fazer uma referência aqui aos movimentos que hoje lutam, né, para que essa data seja somente um momento de reflexão, porque o 13 de maio não significou uma liberdade, porque o que quer dizer sobre isso? A liberdade não significou igualdade após a abolição da escravidão. Então nós temos, agora, acho que falar de escravização de outros povos, nós teríamos que ter um espaço até maior, porque outros povos já viveram a escravidão, mas se a gente falar da escravização das Américas, é a escravização dos povos negros da África. E Madalena, para quem nos ouve aqui, né, nosso público, você sabe disso, conhece essa data, conhece a história, porque a gente sabe que tem uma educação oficial, né, que historicamente foi construída no Brasil, todos os países têm isso, seu currículo escolar, né, e o 13 de maio aparece como uma figura importante, né, a gente foi aprendendo ao longo do tempo. Queria que problematizasse um pouquinho. Talvez nossos ouvintes conheçam e vê muito numa mídia, né, que é utilizada assim, historicamente no Brasil, que são as novelas. A figura da princesa Isabel, né? Eu queria que você problematizasse, falasse para nós o que significou então esse 13 de maio, a figura da princesa Isabel, quando ela resolveu, né, porque dá a impressão que ela foi boazinha, quase uma santa, né? Foi lá, acordou de manhã, disse, esse povo tá sofrendo demais, agora hoje eu vou dar liberdade para eles. Quem foi? Por que foi? Como foi? Por que de repente 3 de maio tornou-se uma data significativa para o calendário nacional para falar, olha, não tem mais escravos no Brasil? É importante a gente pensar qual o movimento que existia no Brasil em prol da abolição da escravidão. Porque nós temos que pensar que existiam abolicionistas no Brasil, abolicionistas de fato, que pensavam em projetos políticos para que essas pessoas, após a escravização, elas tivessem um espaço como cidadania. E aí, no caso, nós podemos citar o Joaquim Nabuco e outros, né? Porém, se a gente falar, por exemplo, de Zumbi dos Palmares, que mais de 100 anos antes da princesa Isabel, ele fazia movimento. Se você pensar em vários movimentos, né, que é a Revolta dos Malês, em Salvador, vários movimentos que existiram na Bahia, vários movimentos que existiram dos próprios homens escravizados. Porque a escravização, ela é muito complexa. O processo de escravização que começa nas Américas no século XVI, ela é complexa. Porque houve uma negociação com países africanos e esse projeto, ele é aperfeiçoado na expansão marítima, né? Então, aí começa todo um elemento de vários povos do continente africano, inclusive você vai colocar uma música, você cita alguns países da África, vários povos africanos entram nessa negociação do tráfico negreiro, né? E a partir de então, você tem uma América alimentada 300 anos com o trabalho escravo. Esse trabalho da escravização nas Américas, ele fortalece cada vez mais o continente europeu, né, que era, se você pensar no triângulo comercial que existia entre a América, a Europa e a África, né, então existia um comércio triangular que fortalecia certos elementos, inclusive alguns impérios na África também teve vantagem com o tráfico negreiro. Mas nós não podemos colocar que ele foi vantagem para o povo da África e nem para os negros. Como a gente já viu em certo momento, as pessoas falar que o tráfico talvez foi importante para a evolução do continente africano. E a gente tem que desmistificar, ressignificar essa fala, porque o continente africano era
tão desenvolvido, com grandes desenvolvimentos na medicina, tecnologia, e você pode pensar nas próprias construções da pirâmide, e como pirâmides no Egito, não é só no Egito que teve pirâmides, outros países da África também fizeram construções que hoje, na modernidade, ainda não consegue saber que tecnologia era usada. Então você tinha povo extremamente desenvolvido que foi submetido a esse processo, e aí há um mecanismo muito forte, tanto do capitalismo, da religião, que fortalece essa escravização, e essa escravização nas Américas, ela foi banalizada. Tanto é, quando você pergunta e o que significou a abolição da escravização, o que teria levado em conta, por exemplo, com a abolição da escravização, seria todo o processo de luta dos povos negros. Isso não foi levado em consideração. Aí você tem uma mulher que não tinha uma empatia, na verdade, pelo povo negro, mas um momento político importante do comércio, como a Inglaterra, por exemplo, é necessário que a abolição acontecesse. De fato, porque o Brasil era o último país das Américas com a escravização. A escravização já tinha tornado obsoleta. Um outro fator importante dizer, Paula, quando acontece a abolição em 1888, já existiam muitos libertos no Brasil e que necessitavam de inserção na sociedade brasileira, né? E aí você vai existir, por exemplo, o que acontece após a abolição. Eu acho interessante a gente pensar sobre isso, porque quando você faz a reflexão, por que hoje, no século, em 2021, 24, nós temos ainda uma violência contra os povos negros? Por que essa escravização moderna, o negro ainda está em condição subalterna em relação ao branco em muitos espaços da sociedade? Justamente porque o projeto da abolição não favoreceu o povo negro. É interessante, se você pegar o primeiro hino nacional do Brasil, que foi da República, ele trazia assim, como eu tinha até colocado uma parte dele aqui sobre isso. Ele dizia assim, por exemplo, que como que um país tão lindo desse teve escravização. Então, um ano depois da abolição, já queria esquecer a escravização. Esquecer sem nenhuma luta para a inserção desses povos que foram violentados, né, nos seus espaços, violentados nos seus direitos, foram negados o seu direito à educação, né? Isso depois da abolição da escravização, eles continuam sendo negados o seu direito à educação. Você sabe, Paula, que na República, 1910, por aí, negro não podia frequentar escolas. Quando os negros começam a poder frequentar a escola, tinha que ser os cursos noturnos, né? Então, assim, essa manutenção não era algo, por exemplo, que não tinha interesse por trás. O poder é muito grande. As elites brancas articularam muito bem a submissão do povo negro para ter vantagem, porque o sistema capitalista, ele necessita de exploração. E aí eles tinham aqui o quê? Quem era escravo anterior, escravizado anterior, ninguém é escravo, escravizado anterior, ser explorado é muito fácil. E Madalena, falando, né, de cabeça, a gente vai voando pela história que a gente ouve, né, assim, no decorrer da nossa formação. Lembrando, eu falei a questão das novelas, aqui chamei a atenção da Princesa Isabel, que comumente, né, principalmente até a década, na metade ali, até os anos 2000, início dos anos 2000, quando se conta por meio do entretenimento a questão dos escravos, né, das pessoas que foram escravizadas no Brasil, há uma romantização dessas lideranças, dessas elites, que aqui chegaram com as suas famílias anteriores, ocuparam as terras, mataram os povos indígenas e conquistaram essas terras, e, querendo ou não, historicamente estão no poder aí até hoje, né? Então isso é importante até para quem está nos ouvindo, né? Assim como a gente traz a música para refletir sobre as temáticas, a gente observar como também as novelas, seja em qualquer canal, né? Aqui eu não estou falando de A ou B, mas em qualquer canal, a forma de contar a história é para prevalecer uma ideia de superioridade de um povo em relação ao outro. E os povos, né, negros, eles tiveram isso para poder ser silenciada essa história ruim, violenta, né, desse sequestro de pessoas do continente africano, que não foi só um país, né, foram os vários aí que nós vamos ver aí na música, que vamos passar, mas que foi um sequestro, né, de cultura, um silenciamento, ainda a educação pública brasileira, ela também tem a sua responsabilidade, né, de quem pensou a educação pública em deixar
por baixo do tapete essa história do Brasil. E quero aproveitar e falar outra coisa, você me chamou a atenção e eu passei por isso em sala de aula. Eu tive alunos, né? Ainda bem que ainda não escutei da geografia isso, senão ia ficar mais triste. Mas eu cheguei a escutar de alunos recentemente que a escravidão no Brasil não aconteceu, e se aconteceu foi muito boa, né? E foi boa para os povos africanos. E eu falei, meu Deus, né? Mas eu fui uma pessoa branca que falou, né? Mas então... a gente fica muito preocupado quando você vê uma pessoa que passou por toda a escola pública ou escola privada que seja, passou todo o ensino fundamental, o ensino médio, ainda está com esse pensamento. Agora, a gente tem que pensar também que as pessoas sabem que esse pensamento não é verdade, mas existe um mecanismo para manter a desigualdade, porque a desigualdade é vantagem. Então esse mecanismo, ele começa, e quando eu citei, por exemplo, o primeiro hino da República, que foi em 1890, que o mundo tinha que pensar, o Brasil é um país, um paraíso racial, que é um lugar bom, e tudo isso, eles colocam na letra do hino, nós nem queremos que escravos outrora tenham havido em tão nobre país. Então eles começam a negar a escravidão 890. Então 2 anos depois, a escravidão tem que ser apagada da memória. Mas eles queriam apagar a escravização da memória, mas manter a desigualdade. Porque a desigualdade é vantagem. Porque você ter quem não estuda e ter quem trabalha para você é vantagem. E é isso que cria toda essa ideia dessa mentalidade que você está dizendo aí, por exemplo, de uma pessoa, porque essa ideia de não chegar à igualdade, porque a igualdade não é vantagem para quem está no poder nesse sentido. E é tão interessante falar desse mecanismo, os estudiosos, eles, após a abolição da escravização, eles tentam criar vários mecanismos, estudiosos mesmo, né, doutores da época, da educação, inclusive. E eu posso citar Nina Rodrigues, que era um médico higienista que preocupava muito com essa questão no sentido dos povos brasileiros da miscigenação. Eles vão querer lutar para criar um código penal diferente. Por quê? Aí vai entrar a questão de que o povo negro já tinha predisposição para o crime. Então, se eles têm a predisposição para o crime, o Código Penal teria que ser diferente. Então, houve essa luta, né, vários tempos. E aí, o que acontece, Paula? Pode ser que o Código Penal não foi aprovado diferente para negros e brancos, mas hoje eu faço uma pergunta. Negros e brancos são tratados iguais no Código Penal? Pode ser, mas e na hora da prisão? E lá no cárcere, na hora do julgamento? Nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa que negros, a maioria das pessoas que tem pena de morte são negros, a maioria das pessoas com pena maior é negros. O mesmo crime. Então, o olhar do juiz, o olhar do jurado, até hoje pesa sobre isso. E nós temos, gente, não vou fazer aqui uma denúncia à polícia numa questão específica, mas nós temos denúncia no Brasil que a segurança, que deveria ser segurança de todo cidadão, o baculejo é mais violento no jovem negro. Os jovens negros da periferia morrem mais. Por que os jovens morrem mais pela polícia? Né? É uma pergunta de se fazer. E é interessante que isso vem acontecendo historicamente, mas hoje tem vários olhos aí, tem câmeras em todos os lugares que comprovam, né, Madalena? Então, todas as vezes que a gente liga a televisão e a gente vê essa supressão de poder, né, da polícia, do tratamento do trabalhador, que já é mais precarizado do que o próprio trabalhador, que também é pobre, mas é o trabalhador branco, mas o trabalhador preto, ele sofre muito mais essa violência no trato, e isso hoje fica registrado, então se comprova. Mas enfim, né, temos muito que conversar, o tempo vai passando, a gente tem música para ouvir, Madalena. Vamos lá. Né? A música, então, já são 10 horas e 22 minutos, e a gente termina esse primeiro bloco ouvindo uma música que contextualiza os ouvintes sobre esse tema da manhã. É o que a gente faz sempre. Vamos trazer Jorge Benjor, que canta uma música de 1974 e que retrata a origem dos povos africanos trazidos, obrigados ao Brasil, para trabalhar forçosamente nas lavouras de algodão e de café, né? Aqueles que são chamados donos da terra. Lembrando que essas terras já tinham sido roubadas dos povos indígenas do Brasil. É um sinal. Mas uma música também que retrata a resistência desses povos pretos, na figura de Zumbi de Palmares, que a Madalena já falou que lutava bem antes. Vamos ouvir Jorge Benjor na música Zumbi. Já já a gente volta com a Madalena Freitas para nos ensinar um pouquinho mais.
Rádio Educativa 101,5 FM com o programa Socializando, um programa em parceria com o projeto da Web Rádio CP de Aplicação e com os projetos do Laboratório de Pesquisa, Extensão e Ensino do curso de Geografia da UEG de Porá. E hoje o nosso tema é sobre o dia 13 de maio. 13 de maio e a abolição da escravidão, as velhas e as novas formas de escravidão no Brasil. E quem está conosco aqui é a professora Madalena, ela é apresentadora do programa Diálogo do Dia, na segunda-feira, pesquisadora na área de história, na área das questões mesmo... Étnico-racial. E é sindicalista do Sintego, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Goiás. E aí eu já vou passar a bola, né, Madalena? Não foi à toa que também te trouxe aqui, que é o antigo e o de hoje. Mas antes da gente poder fazer já essa ponte entre qual foi esse modelo de escravidão que ainda persiste, talvez com uma outra roupagem, mas com talvez uma outra dinâmica, mas com as mesmas características, na verdade, eu queria que você falasse um pouquinho de quem foi esse zumbi da música que fala aí, qual foi sua importância e como ele aparece no nosso dia a dia de luta. Essa é uma pergunta, e tem outra, tá? Passados esses 136 anos do documento assinado pela princesa, né, que a gente leva na nossa memória, né, foi abolida a escravidão no Brasil, né? Aliás, deixa eu reformular aqui. Será que foi mesmo abolida a escravidão? Você já até começou falando. E eu pergunto, né, como é que a classe trabalhadora fica após essa abolição, né? O que aconteceu com esses povos africanos que aqui chegaram? Certo, Paula, obrigado pelas perguntas, mas eu não posso deixar de olhar um pouco a música, né? Porque já que você utilizou, e é interessante os ouvintes que ouvem essas músicas e têm a oportunidade. Por exemplo, você tem na letra da música Angola, Congo, Benguela. Você tem países do continente africano. Essa é uma reflexão importante fazer, porque você tem uma diversidade, né, de vários povos. Aí ele cita, por exemplo, que havia um leilão nesse local para que acontecesse o tráfico negreiro. E é importante você voltar um pouco que a história dos africanos e dos negros não pode começar com o tráfico. Nós não podemos desconsiderar a história da África. Nós não podemos desconsiderar a riqueza do continente africano. E que essas pessoas, ao atravessar o Atlântico, eles não deixaram suas memórias. Eles não deixaram seus elementos da capacidade de desenvolvimento, eles não deixaram suas criatividades. Tanto é, né, que nossa sociedade, a sociedade brasileira, ela é o quê? Ela é fruto toda a nossa criatividade, a música, essa letra, por exemplo, da música, né, nossas músicas, tudo isso, esse tipo de pensar a letra da música aqui, é uma questão africana. Então nós temos tantos elementos na nossa cultura que nós não podemos ignorar, né? Nós não podemos ignorar a importância dos africanos na formação da sociedade brasileira. Só que essa importância a gente tem que levar em consideração uma outra questão, que a importância dos povos não foi só para a questão do elemento econômico. Nós temos que pensar nos elementos da formação do caráter, da cultura, da criatividade. E eu volto a falar da questão dos mecanismos para manter a desigualdade. E você pergunta hoje, como ficou essas pessoas após o processo de abolição? Vamos considerar que existia, nesse período da abolição da escravização, já existiam muitos homens negros livres, porém não com condição de cidadania. Porque algum desses homens livres, muitas vezes, voltaram a ser escravizados, porque não tinha documentação, não tinha elemento, era muito fácil você rasgar uma carta de alforria. Então isso acontecia bastante. Então não existia mecanismo de Estado para proteger esse cidadão afro-brasileiro, os africanos que nasceram no Brasil e africano que já ainda existia aqui, porque o tráfico no Brasil continuou até a véspera ali da própria abolição, mesmo sendo proibido. Então, como ficou essas pessoas? Aí, dentro dos mecanismos da desigualdade, cria a teoria do branqueamento da sociedade brasileira.
Então, a teoria do branqueamento da sociedade brasileira seria o quê? Aí vai entrar em teorias de grandes pensadores, como Darwin, por exemplo, dizer assim, a sociedade brasileira, dentro de 100 anos, vai tornar totalmente branca. Não vai existir mestiça em 1912. Então, essas teorias que foram tratadas no primeiro Congresso Internacional, em 1911, dizia isso, que em 1912 não haveria mais mestiço no Brasil, era a limpagem do sangue. Então, para isso, não precisava criar projeto para esses povos que antes escravizados, agora homens livres, para que eles tivessem emprego. Quanto mais decadência, mais rápido terminava. A teoria do mais forte sucumbir o mais fraco. Então, isso foi levado fortemente para as universidades, foi colocado na cabeça dos senhores da sociedade, da sinhazinha, aquela que era lá da senzala, que você cita a novela, por exemplo, você tem uma romantização de personagem como padre, que a Igreja Católica foi parte desse processo do tráfico negreiro. Ela também escravizou, e ela também chegava lá na senzala, ela ajudava a curar as feridas. Isso coloca nas novelas, mas de forma romântica. Não coloca com a luta de libertação. E aí entra a personagem do zumbi, como ter vários outros zumbis no Brasil, que não foram, para reconhecimento do Zumbi dos Palmares, nós levamos o quê? Mais de 100 anos, né? Somente em 1970 que a gente começa a discutir a importância de Zumbi dos Palmares. Por quê? Porque pensar a abolição da escravidão através da consciência negra. Porque o povo negro fazia luta. Se você pensar as diversas lutas de resistência que existiam, esse mesmo povo torna liberto. Esse mesmo povo. Mas só que o Estado não o protege. O Estado, muito pelo contrário, cria mecanismo para dificultar suas vidas. Tanto é que a dificuldade de ir para a escola. E aí eu vou falar de uma outra questão da literatura, que vai favorecer, porque nós estamos falando de educação. E algumas literaturas que são usadas até hoje nas escolas. Então, acho que a gente precisa melhorar a nossa formação para entender sobre essa literatura. Um dos primeiros livros, que é o chamado Livro Conto para Criança. Ele foi publicado no Brasil em 1912 e na Inglaterra em 1937. Esse livro, Conto para Criança, qual que era o tema central desses livros? Como que uma pessoa negra torna branca. E aí cria os contos maravilhosos, que aí aquela menina que era negra, de repente teve uma fada que o tornou branca e ela foi feliz para sempre, né? Então esses contos estão na literatura. E depois, aí a gente vai falar dessa violência que permanece até hoje, da desigualdade, nós vamos ter aí a literatura de Monteiro Lobato, que não tem como a gente pensar essa literatura nas escolas hoje sem fazer uma reflexão disso. Como é tratado o povo negro na literatura de Monteiro Lobato, que aí entra todo o mecanismo de manter a submissão e a desigualdade. Por que que esse jovem que você encontrou na universidade esses dias estava com esse discurso? Porque o discurso é que se um negro estiver na calçada, você tem que mudar de lugar, porque ele tem predisposição para o crime. Aí a imagem, aí entra a questão, por que que o negro tinha que ficar branco para ser feliz? Por que que a menina... Tem uma história nesse conto que ele é super interessante, que uma pessoa não tinha filho e só consegue adotar uma menina negra. Mas como ela era uma menina negra, eles deixaram ela fechada lá num quarto e buscando a cura para a cor dela. E aí um dia apareceu um príncipe. E esse príncipe, quando beijou ela, ela ficou branca. Aí a família foi feliz para sempre. Isso era uma literatura infantil, que foi passada nas escolas aí, repassada. Como que fica a cabeça das pessoas? Isso nós estamos chamando, sabe de quê? Do racismo estrutural. Por que que existe esse racismo estrutural no Brasil? É isso, existe um mecanismo muito forte, e esse mecanismo da violência, ele permanece até hoje, Paula, porque é importante a não acessão do povo negro, porque é mais fácil da exploração, né? E aí eu faço assim até uma questão importante para as pessoas fazerem uma reflexão. Quando você é uma mulher, quantas mulheres que foram ao ginecologista negro? Mas tão pouco você encontrou um negro ginecologista. Mas as mulheres que morrem de parto, a maioria são negras. É até difícil ouvir, né, Madalena? A gente vai se remexendo aqui e vai entendendo, né, o quanto o processo educativo
historicamente construído e socialmente realizado, porque a gente aprende com o outro. E a gente aprende no decorrer da história. É observar isso no nosso processo de formação e ir desconstruindo esses mecanismos de controle sobre que existe alguém superior e alguém inferior, né? Então, isso acaba sendo um conceito, né? Nessa questão do... E também é difícil de ser falado, porque quando vai tratar... acaba sendo delicado, né, Madalena? Quando a gente vai tratar da história do Monteiro Lobato, do sítio Pica-Pau Amarelo, que fez parte da minha infância, da infância de muita gente, até porque dentro do processo educativo, a televisão, ela é a escola comunitária para todos. Todos nós tivemos acesso, talvez, à literatura de Monteiro Lobato, principal, o sítio Pica-Pau Amarelo. E a figura da Dona Benta, né, romantizada, boazinha, mas com a tia Anastácia sempre atrás dela, carregando a mala e fazendo as coisas dentro de casa, mas a Dona Benta até deixava ela entrar. E a figura da pessoa negra sempre mistificada, né? É uma forma de acolher, tratar bem, mas é mais ainda da manutenção do status quo, que a pessoa branca ela é tão superior que ela até reconhece. A história de Monteiro Lobato é mais grave. Ele foi para os Estados Unidos tentar montar o Ku Klux Klan no Brasil. Essa eu não sabia. Então, ele era um racista de carteirinha. Então, a sua literatura, você pode pesquisar sobre Monteiro Lobato, a sua literatura, ela não era inocente. A literatura de Monteiro Lobato, ela tinha toda uma estratégia racista. Inclusive, quando você fala de Dona Benta e tia Anastácia, a Dona Benta sempre de avental, ela que fazia comida. Mas quem era a cozinheira? A Dona Benta. Tanto é que tem alguns comida aí no mercado que tem o nome de Dona Benta. Verdade. Não é tia Anastácia. E a face da tia Anastácia era parecida com a do porco, que tinha no próprio sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí você tem o Saci, que era um menino, né? Como que uma criança negra, vendo a história do Monteiro Lobato, o Saci Pererê, que de certo modo era o brincalhão, mas representa o mal na sociedade, porque ninguém quer, né? Então ele tinha uma perna, ele era negro, e ele era bagunceiro, né? E um sabuco de milho era mais inteligente que a tia Anastácia. Então essa estratégia, essa é uma grande violência que perpassou várias gerações. E Monteiro Lobato, a gente não precisa achar que é problemático falar sobre isso. Não é problemático. Eu acho que a gente tem que refletir sobre isso, né? A gente tem que pegar essa literatura, analisar essa literatura e falar o quanto que essa literatura contribuiu para que outras pessoas hoje mantenham essa ideia da submissão do povo negro na cozinha, no trabalho pesado e tudo mais. E tanto é que a gente vê todos os dias na televisão uma mulher negra que chega no shopping para comprar, ela logo, alguém vai pedir para olhar a bolsa dela, se ela não roubou. Todo esse pensamento é fortalecido também com esses mecanismos de grandes intelectuais da nossa sociedade, médicos e tudo isso, que aí houve um problema, Paula, porque precisava de tornar a sociedade brasileira branca. Aí houve uma polêmica. Como que faz? Para ele ser branco, eles têm que ter a mistura. Né, misturar. E a outros já era contra a mistura porque havia decadência da sociedade brasileira. Né? Então foi tão sério essa questão que houve inclusive disputa entre os próprios estudiosos da ciência para saber como tomar uma decisão. O final da história para todos era acabar com o negro no Brasil. Até dá um outro programa, né, que aí o Brasil abre as portas para a migração europeia, exatamente, né, isso. E vem... É dolorosa a história também, é óbvio, né? Quando chega ao Brasil, mas é uma boa estratégia, né? Chegar as pessoas brancas dos olhos azuis para o Brasil para construir essa nação, principalmente entre o final do século XIX e início do século XX. Né? Se o emprego que foi dado para os migrantes, o projeto de branqueamento que foi apostado, por exemplo, na migração, se tivesse dado esse espaço para o próprio negro que estava no Brasil construir esse trabalho, ser, por exemplo, hoje você tem aqui, por exemplo, lugares aí só de imigrantes, mas eles chegaram, eles tinham terra, eles tinham tantas coisas, tinham certo privilégio em relação ao Estado, primeiro que eles eram considerados cidadão igual para igual, brancos.
e negro não tinha esse privilégio, porque além de ter todo o processo do empobrecimento, porque sai do processo de escravização sem nenhum lugar para estar, ainda existia os mecanismos dos jornais. É muito interessante você pegar a Gazeta. A Gazeta, que era um jornal da época da República, então lá tinha todo dia tinha um, eu não sei como que dá o nome, assim, que você faz uma pequena publicação. Editorial? Um pequeno editorialzinho lá, todos os dias. E aí as pessoas eram convidadas para publicar. Tinha uma parte da publicação que era só para você fazer conto em relação a pessoas negras. E ali os contos, era, por exemplo, existe o conto da Dona Zefa, que foi publicado em 1992, se eu não me engano, na Gazeta. Ele traria, por exemplo, que ela fazia coxinha para vender com carne de criança. Ela era uma mulher negra. Então, essa publicação no jornal criava todo dia para que o branco tivesse certo medo do negro. Muita coisa para a gente aprender, né, Madalena? E aprender e a desconstruir, né, no que foi, entender que foi construído um imaginário. Um imaginário, mas que sustenta isso, né, que a Madalena chama aqui de racismo estrutural, né? E que é uma violência. E eu quero falar aqui, agradecer a participação das pessoas, mas em específico a Deilza e a Iraildes. A Deilza, ela escreve aqui: é muito triste, depois de tantos anos, ainda existir pessoas com esses pensamentos de desigualdade. Mas existe, e a gente está vendo, né, o porquê. Não, basta ver também quem é que são os donos dos meios de comunicação em todos os lugares, em todas as redes, de todas as formas, de jornal, internet, né, televisiva. E a Irailde, sempre ligadinha conosco, sempre colocando, né, o seu pensamento, ela fala, é verdade, às vezes a pessoa mais humilde nem tem a oportunidade de chegar até esses poderosos, né, infelizmente. Então, reconhecer, né, que geralmente são os mais humildes, são as peles mais coloridas, as peles pretas, né, e dentro dessa lógica da pele preta, da pele do negro, ainda ser olhada com esse pavor, como isso é construído, né, e pensar também que algumas palavras que entraram no nosso cotidiano, né? Os povos quando for... E vou falar isso, depois a gente também já chama música, deixa a Madalena dar uma problematizada aqui, mas eu acho que é importante falar. Essa população negra que foi, entre aspas, libertada, ficou liberta e não tinha terra, não tinha trabalho, ficou vagando. Ao vagar, tornou-se vagabundo, né? E aí isso impregnou na sociedade como aqueles que estão à rua, e olha a predisposição a ser vagabundo, né? Eles não tinham trabalho, não tinham emprego, eram discriminados, e toda a lógica de se ensinar era ensinar esse olhar preconceituoso sobre essas pessoas. Posso pensar assim, Madalena? Olha, Paula, às vezes nós temos que considerar um ponto também, que nós, nesse processo todo, nem todos os negros ficaram sujeito à má condição, porque nós temos que pensar nos negros intelectuais. Isso a gente também tem que lembrar. A população tem que saber que desde o processo, desde antes da abolição, já existiam negros intelectuais que lutavam pelo direito do povo negro, e esses negros das irmandades negras no Brasil, que foram tão importantes dentro das igrejas católicas, Irmandade levou tantas pessoas para sair das más condições, inclusive a dignidade do enterro era feita pelas Irmandades. Então existiam essas pessoas. E aí você tem uma outra questão, que o Estado começa a precisar da cultura afro-brasileira. E tanto é que a capoeira era proibida no Brasil, né? Era perseguida. Quando Getúlio Vargas entra, ele precisa criar, o Estado brasileiro precisa de ter suas características culturais. Foi quando fala, não, a capoeira pode voltar, e a capoeira aí já vai para academia, o branco tenta apropriar, né? Então a gente tem que pensar que a apropriação da cultura afro-brasileira, ela foi intensa. Só que a luta do povo negro, o movimento negro, ele vem ao longo da história, até os dias de hoje, tentando
africanizar o que é da África. E essa africanização da religiosidade, da cultura, da musicalidade, ela é importante para quê? Para fortalecer a identidade do negro no Brasil, para melhorar a autoestima das crianças negras. Nós temos que pensar na escola que isso contribui para uma criança negra que está ali. Porque ela saber que teve dentro da história, o seu povo teve essa grande contribuição também dentro da história. Então a gente também tem que levar, Paula, não só para o lado da mazela. Nós temos que saber que existiu intelectuais, existiu guerreiros, existiu lutadores que contribuiu muito para chegar onde estamos hoje, né? Que a luta contra a desigualdade racial no Brasil, ela é feita em grande maioria pelo próprio povo negro. Obrigada, Madalena. E o tempo vai passando, já são 10h45. E para fechar esse bloco, nós vamos ouvir de novo aqui mais uma música que diz muito sobre a realidade da classe trabalhadora, né? E essa classe trabalhadora que tem, sobretudo, né, os povos pretos, né, os negros constituindo. E contextualiza bem o que a gente conversou até o momento. Uma banda chamada Raízes que Tocam canta uma música de 2011 para a gente refletir sobre as formas de escravidão que ainda persistem no tempo presente. Vamos ouvir a música Escravidão, de Raízes que Tocam, e daqui a pouquinho a gente volta. E aí, uma música, né, que talvez a gente pouco conhece. A escravidão não acabou, né, Madalena? A gente escutando e a gente reflete sobre o nosso dia a dia, sobre as nossas lutas ainda, e a luta da classe trabalhadora, sobre o que ela enfrenta, sobretudo a população negra, né? Madalena, aproveitando já que você está aqui, você é do Sintegro, é uma mulher de luta, luta pela nossa categoria, né, enquanto professor, qual a relação que você consegue fazer, né, dessa questão da exploração do trabalho, da luta, por que ainda precisa existir sindicato, né, em relação a essa exploração que acontece na classe trabalhadora? Muito bem, Paula. E aí, quando a gente fala, por exemplo, eu volto um pouquinho na música que a escravidão não acabou, né, independente da sua cor, né, aqui já traz para a modernidade, para a nossa contemporaneidade, que existe uma exploração do trabalho grande no Brasil, que nosso capitalismo, ele é um capitalismo selvagem mesmo, ainda assim, né, porque se você imaginar uma pessoa que ganha R$1.400 por mês, é muito pouco, né? O nosso salário mínimo, começando por aí, o nosso salário mínimo é muito pouco. E aí, como que a gente coloca cor nessa questão? Quem é que está na condição dos trabalhos com menor qualificação ou com menor status? Ainda é as pessoas negras. E aí, então você tem esse processo de exploração, e aí eu nem deveria falar o que eu vou falar aqui, que é da geografia, que um cara que eu admiro muito, que é o Milton Santos. Sim, claro. Eu ouvi uma palestra dele que ele disse o seguinte, que o território tem cor, a geografia tem cor. Quando ele fala do espaço geográfico, ele fala das grandes favelas do Brasil. Eu concordo com ele nesse sentido, onde você vê que as pessoas não teve oportunidade, elas são segregadas nos pequenos guetos. E esses pequenos guetos estão agregados com a maioria da população, que tem que se submeter a certos trabalhos com menor valorização. Isso é uma forma de exploração. Então quando a gente fala, por exemplo, da nossa luta, nós hoje no sindicato, a nossa luta, por exemplo, pelo direito do professor, pelo piso salarial, pelo direito das mulheres, que são a maioria da educação, né, todas essas questões que a gente faz, eu acho que ela abrange a vários níveis da educação brasileira, da nossa educação local. E aí a educação, quando a gente fala da valorização dos professores, a gente fala de qualificação. E a qualificação do professor da escola pública vai contribuir para que ele possa também fazer esse diálogo na escola, que ele possa levar seu plano de aula além do que está ali. Ele pode refletir sobre as questões sociais, dos movimentos sociais, que são extremamente importantes. Por que ainda nós temos que ter sindicato? Por que nós temos que ter a luta da mulher? Por que nós temos a luta do povo negro? Porque a luta é de quem está em desvantagem. Nós nunca vamos deixar de ter sindicato, porque o dia que não tiver sindicato mais, aí talvez a gente volta à escravização antiga mesmo, né? Até acaba a escravização moderna. Então a luta do sindicato é extremamente importante. Eu penso que os acadêmicos, que estão nas universidades, que estão no início de trabalho, ele começou o seu primeiro emprego, busca o seu sindicato.
busca ver o que é a luta, porque a luta de classe, ela é o que nos fortalece nesse momento. E aí é até interessante quando você fala LGBTQIA+. Por que tem que ter uma luta a favor desse povo no Brasil? Porque são eles violentados, porque são eles que não têm seus direitos, porque eles são mortos na rua só pela sua opção ou pela sua condição, que seja. Por que tem que ter uma luta das mulheres no Brasil? Porque as mulheres são mortas todos os dias dentro das suas próprias casas. Né? Então, o homicídio. Existe homicídio contra as mulheres, o feminicídio, existe homofobia. E existe ainda dentro desses fatores, essas pessoas que sofrem essa violência também são exploradas no trabalho. Então a gente tem a necessidade do fortalecimento da escola pública. Eu acho que você faz bem isso, Paula, de fazer esse diálogo com os acadêmicos, a universidade, com as escolas. Esse fortalecimento da escola pública, ele contribui com a sociedade de um modo geral. Ele não vai contribuir só com a escola. E aí eu gostaria de falar uma questão aqui, quando você disse, por exemplo, do que se fala hoje, palavras, nomes, preconceito. E eu estava ouvindo rádio no carro, de uma rádio de Iporá, e aí cita o EG. Eu até gostaria que você colocasse isso como uma busca das acadêmicas para verificar essa questão que está acontecendo. Tem uma propaganda numa das rádios de Iporá que fala o seguinte, que a coisa tá preta dentro dos meios de comunicação, tá falando do desenvolvimento de tecnologia, e ela cita muitas vezes, a coisa tá preta. E o final da propaganda é apoio da UEG, Universidade Estadual de Goiás. Então a universidade, as escolas, nós não podemos apoiar projetos que têm, de certo modo, rótulos racistas. Porque quando você utiliza isso é um rótulo racista. E eu gostaria de ter ligado, mas minha correria não me permitiu na rádio, mas ainda farei isso, para dizer que isso não pode acontecer mais. Nós estamos no século XXI, onde nós temos que... O dicionário Aurélio é o melhor dicionário do mundo? Pode ser? Não sei. Não sou da literatura, da letra. Mas tem tanta coisa produzida, né? Mas você não pode... Nós temos que desconstruir, por exemplo, como é vista a palavra negro dentro do dicionário. Sujo, malfeitoso, essas questões. Então, nem tudo que foi construído anteriormente não pode ser ressignificado e não pode ser reconstruído. E o papel das universidades, o papel das escolas, o papel dos intelectuais também é contribuir com essas questões. Né? Nem sei se eu poderia ter feito essa denúncia que acabei fazendo aqui. Mas importantíssimo, né? Esse é o papel social. Eu acho que é o nosso papel social. Né? Então, nós temos que lutar, por exemplo, Paulo, acho que eu vou além da pergunta da exploração do trabalho, porque tudo isso subjuga a exploração do trabalho. Quando a gente fala, por exemplo, lutar contra as piadas que descaracteriza a pessoa negra, nós temos que não aceitar essas piadas nos nossos espaços, nosso espaço educacional, nosso espaço familiar, nós temos que se posicionar. E posicionar contra o racismo é uma forma de ser antirracista. Não basta ser antirracista se você não faz nada. Uhum. Não basta ser antirracista. A Eliane Cavalheiro, ela fala o seguinte, quem cala consente. Então você vê uma piada racista dentro da sala de aula, que a criança traz lá de casa, você tem que se posicionar. E a gente pode corrigir, por exemplo, vou pegar o exemplo, eu não vou sentar por cima, né? Minha mãe, para ela tem coisas tão natural que fala, né? E aos poucos ela fala, mas não, eu tal do mais. Fulano ela é preto, ela é negra, mas ela é bonita, né? Eu sei que ela não está querendo ofender na fala dela, mas é ofensivo. É ofensivo. Né? E isso a gente vem desconstruindo ao longo do tempo, sempre que posso, né? Eu me observo, tem hora que a gente fala as coisas, gente, isso foi incorporado, né? Isso a gente repete sem reflexão. E esse é o papel da educação, é o papel da universidade. É vergonhoso isso que você falou, né? Está lá no finalzinho, a UEG não percebeu, né? Que numa propaganda dessa apresenta, é hora da gente corrigir e estar assim atento. Não é fácil. Desconstrução não é fácil, mas, porque são séculos. Mas nós estamos aí, por isso que a gente luta pelo conhecimento, pela educação, pela escola pública, universidade pública, porque sim, a gente tem esse direito de fala e é o nosso papel de retribuir, né, Madalena? E estamos chegando no final, tinha tanta coisa para falar, porque eu queria falar que lá quem são os precarizados que andam de moto para lá e para cá ou de bicicleta, talvez aqui não apareça muito em Porá, mas na cidade grande o iFood, né? O famoso iFood. Aqui talvez a gente não veja tanto, mas nas grandes cidades sim. Quem é que fica lá na portaria e não é deixado entrar e é chamado
né, ridicularizado por quem recebe, por quem vai pagar o lanche, é ainda a população negra, né? As pessoas que limpam as nossas casas, que trabalham conosco, né? Infelizmente, o que a gente vê ainda é essa permanência, porque elas não conseguem acessar, né? Aquilo que você falou, a questão da qualificação. Não porque não querem, é porque é negado a eles, porque a história negou. Então tem muita coisa pra gente dizer, mas estamos chegando no final, Madalena, você sabe que o nosso tempo aqui, como é, né? Cravadinho. Eu queria que você também se despedisse, né? A Iraildes mandou de novo uma mensagem que eu vou passar específica para você, porque você falou assim, você falou tanto mesmo da questão da desigualdade, que isso é uma questão importante e é perigoso às vezes ser dito, porque as pessoas não querem ouvir, né? E eu agradeço a Iraildes sempre aqui conosco. Mas que você já se despedisse e aí eu falo dos informes finais. Muito bem, muito obrigada, Paula. Eu quero agradecer você por essa oportunidade de estar aqui, né? Eu acho bacana a gente fazer esse diálogo. Me coloca à disposição para a gente estar fazendo esse diálogo lá na escola. O que eu puder contribuir na minha condição eu faço, né? Lógico que eu não posso ir mais do que eu posso, que eu tenha para contribuir. Mas eu gostaria de dar um recado para as pessoas de Porá. Porque uma coisa que a gente vê muito é em relação ao comércio de Porá, empregando muito poucas pessoas negras. Então, eu penso que essa é uma das primeiras atitudes se você quer ser um antirracista. Dar trabalho para as pessoas negras de igual por igual. Aceitar as pessoas negras nos espaços que ela tem direito, de igual por igual. E também para as escolas, que leve para a escola a cultura africana, que ela é riquíssima, que aí é uma forma de construir uma identidade, o fortalecimento da autoestima da criança negra, a beleza negra, o cabelo negro, a pele negra, levar essa beleza, trazer uma literatura que, olha, agora não é falta, existe literatura que contribui para que isso possa acontecer. Então, muito obrigada, Paula, obrigada, meninas, pelo trabalho de vocês, parabenizar a escola e a professora e parabenizar o EG por esse trabalho. Obrigada, Madalena. Bom, e a gente está chegando ao final, mas eu quero registrar aqui, que dá outro programa, outra questão, mas é importante a gente falar, registrar nossa solidariedade com a população do Rio Grande do Sul nesse momento. São mais de 400 cidades debaixo d'água e dizer que boa parte dos problemas seriam minimizados se fossem respeitados os limites da natureza e se houvesse melhor distribuição de renda. E mais ainda, se o conhecimento fosse utilizado de fato para o bem comum, né? Então, boa parte dos problemas lá é em função disso. Então, nossa solidariedade, vamos unir, vamos doar quem pode doar, vamos mandar vibrações positivas para o lugar, mas, sobretudo, quem puder fazer doação nesse momento, né? E chegamos ao final desse programa, que foi bacana, né? Trouxe muita coisa nova pra gente, com mais música. A música da banda brasileira, o Rapa. Uma letra bem crítica, Madalena. Ouça a música. Todo Camburão tem um pouco de navio negreiro, uma música de 1994. Pelo nome da música não precisa nem dizer mais nada, né? Lembrando que a educação é direito de todos e dever do Estado, e nós estamos aqui fazendo um pouco disso. Fiquem com a música e até a semana que vem. E com sugestões aí para novas temáticas bacanas, né, Madalena? Muito obrigada, meninas, e até mais. Obrigada.